pra louvá-lo com todo o meu ser. Colocou um sopro, uma inspiração pra adorá-lo enquanto eu viver. Jesus, te ofereço tudo, te ofereço tudo, te ofereço, Jesus, te ofereço, te ofereço. Eu nasci e ele já estava ali, esperando pra me ver crescer. Colocou em mim novo coração, deu-me vida pra agradecer. Jesus, te ofereço tudo, te ofereço tudo, te ofereço, Jesus, te ofereço, te ofereço. Me deste vida melhor, me deu sua vida, ofereceu o melhor, me deu sua vida. Me deste vida melhor, me deu sua vida, ofereceu o melhor, me deu sua vida. Jesus, te ofereço tudo, te ofereço tudo, te ofereço, Jesus, te ofereço, te ofereço, te ofereço tudo, te ofereço tudo, te ofereço, Jesus, te ofereço, te ofereço. Te ofereço, te ofereço, te ofereço, te ofereço tudo, te ofereço tudo, te ofereço, Jesus, te ofereço, te ofereço, te ofereço tudo, te ofereço, te ofereço. Te ofereço, te ofereço. Amém. Amém. Boa noite pessoal. Boa noite, gente. Estamos aqui de novo na nossa segunda casa, a capela, e estamos muito felizes de mais uma vez vocês nos dar a liberdade de entrarmos na casa de vocês, para juntos com vocês a gente poder engrandecer o nome do Senhor, adorar a Deus, Amém. cantar e ouvir sobre a palavra que Deus tem para nós nessa noite. Amém. Então, a gente fica muito feliz de estarmos juntos aqui mais uma vez com uma equipe reduzida, mas de pessoas muito fiéis, muito comprometidas. Obrigado de novo, Fabrício, a Lulu, a Kellen, o Rafa, o Ed e o terceiro. Como que é o nome? Vinícius? E o Vinícius. Obrigado, gente. Obrigado pela ajuda. E sem eles a gente não conseguiria fazer essa transmissão para vocês. Então, eu espero do fundo do meu coração que Deus tenha um recado especial para você nessa noite. Então, a gente quer te convidar para cantar. Pode cantar aí da sua casa, se quiser ficar de pé, se quiser bater palma.
Se quiser fazer comentários, de vez em quando a gente pode até dar uma olhadinha, mas que Deus nos abençoe nessa noite, que seja uma noite transformadora. É esse o objetivo nosso. Amém? Deixa eu fazer uma oração curtinha. Paizinho, mais uma semana que terminou e uma nova semana que começa, Senhor Deus. E nós sabemos, Pai, e cremos que podemos confiar no Senhor e contar com o Senhor. Então, nosso desafio é o dia de amanhã, depois o próximo dia, e assim a gente vai vivendo um dia de cada vez. Então, no dia de hoje, renova nossas forças, nosso espírito, nossa alegria, para que a gente tenha uma nova semana, Senhor Deus, pela frente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar junto, então? Vamos? Dá uma saudade de ouvir vocês cantando junto, assim, da uma galera, assim, da... Qual que é a palavra que a gente está usando agora? Aglomeração? Eu estou com saudade da aglomeração, contato gente, físico. De verdade, do contato físico, de cantar em muitas vozes, né? Mas eu sei que a gente vai estar cantando ao mesmo tempo, só em lugares diferentes. E vamos lá? Vamos? Amém. Amém, Senhor, que o Senhor possa receber a adoração do Teu povo pelas casas, Senhor. Nós queremos Te dizer que o Senhor é dono das nossas famílias, dono das nossas vidas. E a gente se reúne agora em diferentes lugares como Teu povo para Te adorar, Senhor. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito. Eu vejo um povo eleito, pronto para se levantar e sua fé compartilhar. Eu vejo um renovo do Teu povo a Te buscar e aos Teus pés ajoelhar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
Senhor. Seja louvado o teu nome. Amém. Essa próxima música ela é muito significativa, né? Para esse momento que a gente está vivendo. É um momento que a gente declara a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas e Amém. Sobre a nossa cidade. Então, acho que essa música tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo nesses dias. Amém. Reinas nesta cidade, reina sobre o teu povo. Tu és Rei das nações. Tu és a nossa esperança, és a luz que nos guia, és a paz que conforta. Tu és, não há ninguém como nosso Deus, não há ninguém como nosso Deus. Pois grandes coisas estão por vir, grandes coisas farás aqui entre nós. Pois grandes coisas estão por vir, grandes coisas farás aqui sim. Reinas nesta cidade, reina sobre o teu povo. Tu és Rei das nações. Tu és nossa esperança, és a luz que nos guia, és a paz que conforta. Tu és, não há ninguém como nosso Deus, não há ninguém como nosso Deus. Pois grandes coisas estão por vir, grandes coisas farás aqui entre nós. Pois grandes coisas estão por vir, grandes coisas farás aqui entre nós. Pois grandes coisas estão por vir, grandes coisas farás aqui entre nós. Estão por vir, grandes coisas farás aqui sim. Amém, Senhor. Não há ninguém como nosso Deus, não há ninguém como nosso Deus. Pois grandes coisas estão por vir, grandes coisas farás aqui entre nós. Pois grandes coisas estão por vir, grandes coisas farás aqui entre nós. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas farás aqui entre nós. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas farás
Amém, Senhor, nós cremos nisso. Nós cremos que o Senhor tem grandes coisas para fazer, Senhor. Nos ensina a esperar as coisas que o Senhor tem para fazer. Nos ensina a nos submeter à sua vontade. Nós sabemos que o Senhor já está trabalhando. Obrigada. Amém. 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 Essa próxima música que a gente vai cantar junto, eu acho que é a minha favorita da vez. E eu estou muito sensível hoje, então não sei se eu vou conseguir cantar ela inteira. Vou pedir ajuda dos universitários, não, da Lulu. E daí vocês, por favor, cantem forte em casa. Né? Porque eu acho que quando a gente exalta o nome de Deus e declara que Ele é santo, há um milagre especial que acontece sobre as nossas vidas. E na verdade, o refrão da música, eu nem comecei a cantar, já estou chorando. O refrão da música fala que Deus é incomparável e inigualável. E para Ele abrir os nossos olhos, para a gente conseguir enxergar esse amor que enche a nossa vida e é o amor que faz o mundo inteiro mudar, né? E que esse amor faça as coisas à nossa volta mudar, né? A gente às vezes não precisa mudar o mundo inteiro, né? A gente só precisa mudar o nosso mundo, né? Então que Deus nos encha de amor nesse momento e que esse amor transborde, né? Aonde você estiver agora. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar
minha vida em ti, tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado, eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado, eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado, Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo, Santo, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Amém. Ó Deus, é o que nós queremos, a gente não quer ser abalado. E a gente precisa declarar isso. Que a gente não pode ser abalado quando nós temos nossos pés na rocha que é Cristo. Eu sei que o Senhor é a única coisa estável que nós temos na nossa vida, Senhor. O Senhor não é abalado com as notícias, nem com as mortes, nem com o futuro. O Senhor não é pego de surpresa. O Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo para sempre. Teu amor por nós também não muda. Nós precisamos aprender a descansar na tua eternidade. Nesse teu jeito de ser, que traz paz, que traz calmaria, que traz renovo, que traz alegria. Senhor, nos ajuda a descansar em ti. Nos ajuda a descansar em ti. Nos ajuda a confiar em ti. Que essa música seja vida na nossa vida. Que o nosso fundamento seja Cristo. Que a nossa confiança seja Cristo. Que tudo que a gente construa na nossa vida, nosso trabalho, nossos relacionamentos, tudo seja de acordo com a tua vontade para nós, que eu sei que é boa, perfeita, agradável, que é o melhor para nós. Nos dá a direção, nos carrega, nos cuida, nos mostra, nos revela, nos ensina. Obrigada, Senhor. O Senhor é santo, incomparável.
infinito, e nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero te convidar para acompanhar com a gente uma história, um testemunho gravado, mas de alguém que está fazendo falta aqui com a gente no palco, que é o Serginho. E ele tem uma história muito bonita e nós vamos transmitir para vocês agora. Eu nasci numa família evangélica, um lar cristão, um lar, porém, muito humilde. Meu pai levou minha mãe para a igreja e depois se afastou da igreja e minha mãe ficou muito firme, é muito firme até hoje. Eu cresci totalmente dentro dos ensinamentos de Deus, assim, que me fez muito bem, me deu a base para que eu sou hoje. Passei uma juventude, aí lá com meus 12, mais ou menos 12, 15, de 12 a 13 anos comecei a tocar guitarra, e aí comecei a tocar na igreja, e aí passei uma juventude muito tocando na igreja, sempre em sábados de jovens dentro da igreja, nunca fui de me envolver com coisa errada, nunca coloquei um cigarro na minha boca, nunca coloquei uma droga sequer na minha boca. Perante, assim, politicamente correto, eu era um jovem politicamente correto. E daí, por causa também disso, a gente acaba casando muito cedo, porque quer levar o padrão, né, cristão. Acabei casando muito cedo, com 21 anos eu casei. Nesse meio tempo, comecei a trabalhar muito cedo, cresci nas empresas que eu estive, né? E nesse momento comecei a ter sucesso, um pouco de sucesso profissional. Já estava casado, comecei a me desviar dos caminhos do Senhor, me desviei bastante e, consequentemente, depois, né, de um tempo, acabou tendo a separação, que foi um período muito traumático, né, mesmo sendo eu uma grande parcela de erro, mas para mim foi também muito traumático. E aí o meu trabalho começou a arruinar, assim, de muito desencontro aos meus valores. Meu trabalho começou a ficar uma coisa muito pesada para mim. E onde me pesou muito, eu estava muito... eu lutei muito comigo mesmo, não estava mais aceitando a situação. Onde comecei a me sentir mal, minha saúde foi pro beleléu. Né? Perdi a saúde, comecei a ter outros tipos de problema. E aí nesse meio, quando a gente está mal, a gente procura Deus. Porque numa das pregações você falou que Deus grita com a gente. E a hora que Deus grita, não tem jeito, né? A saúde vai pro pau e você começa a ver tudo, o teu castelo desmoronando, porque estava construído em cima de areia, né? Foram acontecidos muitos problemas e Deus foi tratando isso em mim. Até que eu comecei a orar assim: Deus, faça a sua obra na minha vida. Eu lembro um dia que você pregou, que você falou assim: Deus, a única coisa que eu perdi tudo, mas eu só tenho a minha guitarra, a minha música dentro de mim. E é verdade, assim, quando a gente coloca na mão, agora, Deus, eu não tenho mais nada para te oferecer, só tenho minha vida, o resto da minha vida aqui, sei lá o que sobrou. É aí que Deus age, né? Porque daí a gente não está dando uma forcinha para Deus, né? Foi onde eu aprendi muito, assim, a valorizar a minha família, a valorizar a igreja em si, a dar os devidos valores a cada coisa, né? Hoje eu entendo que o homem tem que ter hobby, o homem tem que ter o tempo dele, né, com ele mesmo, mas também tem que ter o tempo da família, o tempo de Deus, tudo nos seus devidos lugares. E uma das coisas muito que eu aprendi assim, nesse tempo todo, Paulinho, que dinheiro não leva a nada. O dinheiro é bom, nós dependemos disso para viver, a gente consegue os bens, o conforto através do dinheiro. Mas quando é o que você tem pregado aqui nos últimos domingos, quando Deus abençoa, pode ser 2 pães e 3 peixinhos. Não sei se é 2 pães ou 3 peixinhos, mas pode ser qualquer coisa. O que Deus abençoar vai fazer diferença. E hoje eu ganho muito menos do que eu ganhava, de verdade. E não tem problema quanto a isso. Porque eu sou muito organizado financeiramente, mas Deus abençoa tanto, mas tanto, que eu ajudo mais
que eu ajudava no passado. Realmente, parece que de onde você tira, você tirou, era para não ter nada, mas tem mais. Então a gente vê o poder de Deus, né? Mas eu tive que abrir mão das minhas vontades, eu tive que colocar na mão de Deus e esperar em Deus aquilo que Ele tinha para minha vida. Eu entendo totalmente o papel da capela, o papel de Deus pela capela, né? O que Deus fez pela capela na minha vida, assim, foi muito legal. Porque primeiro que eu já não entendia, eu estava tão distante de Deus que eu não entendia mais as pregações. Eu era tão santo assim que eu já nem conseguia mais chegar, assim, sabe? O pastor entrava numa santidade falando aquelas palavras todas requintadas e para mim já não entrava mais no meu coração, estava com o coração endurecido. E quando eu comecei a vir aqui, Deus começou a falar diretamente assim, o que você precisa fazer, o que você não precisa fazer, né? E sempre muito baseado na Bíblia, é uma coisa que eu gosto muito, assim. Eu não gosto de o que o pastor acha. Não acho que o pastor tem que achar, Deus tem que transmitir. O pastor tem que ser um canal de bênção para a igreja, para que Deus fale através dele, a minha ideia de pastor, né? Então, realmente a capela foi muito usada, Deus sabe o que eu sinto pela capela. E aí, já de encontro isso, claro, a música tem tudo a ver, eu sou músico, eu achava lindo, né? E relutei para até te falar que eu tocava guitarra, mas um dia eu cheguei e falei para você e tal. E outra coisa muito legal, assim, que assim, você não cobra o cara precisa fazer um curso de santidade, colocar a auréola na cabeça para depois subir, assim. E eu acho que isso aí só atrai as pessoas para Deus, porque a gente sente o amor de Cristo em você, na liderança da igreja. Eu acho muito importante isso. Porque as igrejas têm que ter o papel de atrair as pessoas para Cristo e não expulsá-las de Cristo. Eu penso assim. Eu sou o Sérgio, ou o Serginho, e essa é a minha história até aqui. Bela história, né? Nesse momento, a gente quer te dar a oportunidade de participar conosco do Reino de Deus, do Deus que tem um trabalho maravilhoso sempre acontecendo no universo, independente de situação, de pandemia, ou seja do que for, de guerras. Deus sempre tem o plano dele. Então, eu quero te convidar para participar do Reino de Deus, no sustento dessa igreja, que tem acolhido tantas pessoas, que tem, como disse o Serginho, instruído muitas pessoas. Então, eu quero te dar a oportunidade agora de participar com os seus dízimos e as suas ofertas. E nesse sistema que a gente está operando agora, né, a única forma de fazer isso é transferência bancária. Então, a gente vai colocar na sua tela agora os dados da igreja, para todos aqueles que sentirem no coração de participar, de dar seus dízimos, até o seu compromisso diretamente com Deus, mas também com a igreja, do sustento da igreja. Então você tem a oportunidade agora, se quiser tirar uma foto da sua tela na televisão, ou um print do seu celular, no momento que você tiver a oportunidade, faça a sua contribuição e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Bom, alguns de vocês devem ter visto nas redes sociais o anúncio desse culto e o nome dessa mensagem. Talvez alguns de vocês tenham estranhado o nome, né? Seguindo a Nuvem. O que será que a gente está querendo dizer com isso, né? E é bem pessoal e bem particular o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. É algo que a gente está vivendo na nossa casa. E é uma coisa que a gente tem falado uns para os outros, e eu espero que em alguns minutos, com algumas referências bíblicas que a gente vai compartilhar, que vocês possam não só entender, mas quem sabe colocar em prática, porque isso tem feito diferença na minha vida e na vida da minha família. Mas antes de mergulhar no assunto, eu quero dizer por que a gente vai falar desse assunto. Então, assim, eu sinto e vejo que a gente anda sem referências hoje em dia, né? Na questão da pandemia. A gente ouve
extremos, né? Gente falando assim, não, deixa isso para lá, todo mundo vai pegar essa doença, vamos para a rua. E o outro extremo, não, o risco é de todo mundo morrer. E está esse embate que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Esse era o momento da gente estar bem unido mesmo, trabalhando juntos, né, para acabar com isso o quanto antes. Mas o que eu quero enfatizar é assim, que não existe nenhum especialista capaz de prever o que vai acontecer. Nenhum. E eu tenho a certeza absoluta do que eu estou falando. Você pode pegar o mais conhecido cientista da atualidade, ninguém sabe dizer o que vai acontecer daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Simplesmente pelo fato de que isso que está acontecendo agora nunca ocorreu antes. Isso nunca aconteceu. Já tivemos outras pandemias, mas exatamente como essa, com esse vírus, a gente nunca teve. Então ninguém sabe dizer o que aconteceu. O que vai acontecer, me desculpa. A referência mais próxima que a gente tem, que nem é tão próxima assim, é a pandemia de 1918. Eu até já falei algumas vezes um pouquinho sobre isso. Mas essa semana eu dei até uma lida um pouco melhor. E é muito curioso, talvez você não saiba, mas em 1918, o vírus começou a atuar nos Estados Unidos. A doença ficou conhecida como gripe espanhola, mas não tem nada a ver com a Espanha. O fato de ter levado esse nome é porque naquela época eles estavam em guerra, então não se podia ficar dando notícia de que a população estava morrendo. Então os Estados Unidos não anunciaram a pandemia. E quando os soldados americanos foram para a Europa, começaram a contagiar as pessoas lá, então eles também não divulgavam, porque estava todo mundo em guerra. E a Espanha era o único lugar onde a imprensa era livre e as pessoas começaram a falar da pandemia. E aí por isso que ficou conhecido como gripe espanhola. Mas é uma HN1 da época, que veio de animais também, mas enfim. Inicialmente, o vírus começou a atacar as criancinhas e os idosos. Mais ou menos o que a gente ouviu falar hoje em dia, nessa nossa pandemia agora. Aí, o vírus, uma segunda fase, ele sofreu uma mutação. E quando ele sofreu a mutação, já era para lá da metade de 1918, ele pegou exatamente a outra população, os mais fortes, os jovens, e assim, porque o organismo começava a reagir muito rápido, gerar anticorpos, essa briga fazia com que as pessoas morressem assim rapidamente. Então era uma coisa horrorosa, que a gente pode ler hoje nos livros, né? Diz que se acordava passando mal de manhã e o passar mal piorava muito rápido, você começava a sangrar pelo nariz, pela orelha, pelos olhos. As pessoas começavam a sangrar, começavam a ficar azuis por falta de ar, no final do dia estavam mortas. E aí foi um acúmulo de cadáveres, de mortes. E foi uma pandemia que matou 50 milhões de pessoas. Vocês fazem ideia do que é isso? Nem as 2 guerras juntas matou tanta gente. Nessa pandemia, 50 milhões de pessoas morreram, 500 milhões de habitantes da Terra foram infectados com esse vírus. E essa foi a segunda fase do vírus. E aí, a ciência trabalhando, talvez houvessem previsões, orações e todo tipo de ons na época. E aconteceu que o vírus, de uma hora para outra, sofreu uma nova mutação e acabou. Assim, do jeito que eu estou falando para vocês, do nada acabou, sumiu, desapareceu. Não foi obra da ciência, não foi obra... Não vamos entrar ainda no campo espiritual, mas não foi obra de nenhum conhecedor, nenhuma autoridade, simplesmente as pessoas pararam. Essa nova mutação do vírus, ele não era tão grave assim, as pessoas pararam de morrer, acabou a pandemia. Bom, então o que eu posso dizer para vocês? Que no momento que a gente está vivendo, ouvir a voz de Deus pode ser uma referência mais segura para a gente do que qualquer outra coisa que a gente está escutando por aí. E aí que, em casa, a gente tem falado um para o outro, segue a nuvem.
na dúvida, na escuridão, não sei o que fazer, segue a nuvem. A gente tem falado isso em casa. O que eu faço? Como é que eu vou agir agora? Segue a nuvem. Pô, da onde que veio isso, né? Muitos de vocês já sabem as referências e muitos talvez não façam ideia do que eu estou falando. Mas essa referência é lá de Êxodo, né? No livro de Êxodo, quando o povo saiu do Egito e foi para o deserto, no comecinho da viagem, Deus instruiu que eles fossem pelo Mar Vermelho, então eles iam contornar o deserto, que era um caminho mais longo, mas era mais seguro, eles iam evitar algumas guerras e tudo. E aí, você está num deserto, que você não tem referência nenhuma, não tem você não tem uma bússola, né, para caminhar, no caso deles ali. Então, se você está no deserto, você fica completamente perdido. Então, o que Deus ofereceu para o seu povo? Ele falou assim, olha, eu vou colocar uma nuvem para guiar vocês durante o dia. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 13. Diz assim, no versículo 21, durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho. Quer dizer, Deus fez um fato físico, né? Uma coisa que se podia ver, não tocar, mas ver, uma coluna de uma nuvem que todo mundo podia ver, que guiava eles de dia pelo caminho. Então, assim, se acordava de manhã, olhava lá, a nuvem estava parada, é para você ficar parado. Né? E o versículo 22 diz que a nuvem não se afastava do povo, de jeito nenhum. Então, era a nuvem que guiava o povo. Então, assim, eles completamente perdidos, e talvez a gente esteja um pouco perdido hoje em dia, né, no meio dessa pandemia, a Bíblia diz que Deus os guiava através dessa nuvem. Então, bastava eles seguirem a nuvem. Então, assim, hoje, para onde que a gente vai? Vamos olhar para a nuvem. A nuvem está parada, então vamos ficar aqui mesmo. Mantenha o acampamento, vamos achar comida e tudo. Mas e amanhã? Amanhã se acorda, a nuvem começou a se mover junto ao acampamento, tira as barracas, enrola os cobertores, pega as crianças e vamos seguir a nuvem. E a nuvem os seguia. Né? Então, por 40 anos, é uma quarentena de 40 anos. Por 40 anos, Deus guiou o povo dele através dessa nuvem pelo deserto, mostrando o caminho, mostrando o que eles tinham que fazer, que hora parar, que hora avançar, que hora... agora é para ficar aqui, uma semana, 2, 3, 40 dias, é para você ficar aqui, parado. Deus guiando o seu povo. Bom, uma boa pergunta seria, que maravilha seria se hoje em dia a gente pudesse ter uma nuvem nos guiando, né? Nessa loucura que está, né? Poxa, se Deus pudesse se apresentar à nossa frente, né, para a gente falar, saber a hora de agir, que hora que a gente vai para a rua, que hora que a gente fica, eu saio, eu fico, eu trabalho, eu não trabalho, né? Que bom seria. E a boa notícia é que existe essa possibilidade. Obviamente, não como uma nuvem, né? Porque primeiro que cada um vai para um lado, né? Seria uma confusão de nuvem, ficaria meio ridículo, né? Cada um seguindo uma nuvem. Então, assim, hoje não faz sentido, né? Porque não está toda a população indo numa mesma direção. Mas como essa série que a gente começou aqui há 8 domingos fala sobre Jesus, nada melhor do que ouvir de Jesus a maneira como a gente pode hoje em dia ser guiados por Deus, que não é exatamente literalmente uma nuvem, mas fica a dica assim, do simbolismo, né? Por isso que a gente fala lá em casa, segue a nuvem. O que é que Jesus tem a nos ensinar sobre isso, né? Como que Deus pode nos mostrar o caminho hoje em dia. Então eu quero ler com vocês lá em Atos, e Atos foi escrito por Lucas, né? E Lucas, eu já falei, Lucas era um médico muito detalhista, né? Então ele fez relatos da vida de Jesus no livro que ele denominou de Lucas. E em Atos ele também fala sobre a continuação. Depois que Jesus partiu, o que aconteceu, né, com a igreja e tudo. Então são relatos precisos de Lucas. Mas na questão de Jesus ter
morrido, ressuscitado e ido para os céus, ele é bem sucinto no primeiro capítulo. Lucas abre o seu relato falando assim, resumidamente, ele diz assim, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, olha, 40 de novo, falando-lhes acerca do reino de Deus. Quer dizer, Jesus tinha morrido, ressuscitado, andou com o povo durante 40 dias, ainda ensinando e dando provas indiscutíveis, né? Comendo com as pessoas, conversando de que ele estava vivo, então que ele tinha ressuscitado. Certa ocasião, um desses dias, né, desses 40 dias, enquanto ele comia com eles, com seus discípulos, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Quer dizer, Jesus está falando assim, olha, era o último dia de Jesus na terra, fisicamente. Então ele falou assim, olha gente, não dispersem ainda, tá? Fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, porque vai vir a promessa do meu Pai sobre vocês. E Jesus estava falando, obviamente, do Espírito Santo, né? Até Jesus, Deus usava o seu Espírito Santo para falar com as pessoas, às vezes através de sonhos e às vezes visões, né? Mas após Jesus, a partir de Jesus, a promessa era que quando Jesus subisse aos céus, o seu Espírito ia passar a viver dentro de cada um de nós. Então não era mais fora, era dentro. A gente ia carregar o Espírito de Deus, a nossa nuvem, dentro de nós. E essa era a promessa. Mas aí os discípulos, né? Mas Jesus, quando que isso vai acontecer? É rápido? É daqui a uma semana? É daqui a 40 dias? Quando que isso vai acontecer? Eles estavam ansiosos, né? E Jesus lhes respondeu o seguinte: não compete a vocês saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Olha que interessante isso. Jesus está falando que a autoridade de todas as coisas está na mão de Deus. Ele que sabe o tempo das coisas, ele sabe quando começa, quando evolui e quando termina, cada coisa. Então, Jesus falou, não adianta você ficar especulando, não adianta você ficar chutando, arriscando. Não, confie na autoridade de Deus. Mas a promessa não vai mudar em hipótese alguma. E Jesus diz assim, olha, o que vai acontecer? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Olha, é muito curioso porque a gente começou essa série há 8 domingos atrás, nem tinha se agravado a pandemia, nem tinha, né, essa ordem de isolamento. A gente fez os primeiros 2 cultos dessa série aqui na igreja, com a igreja cheia de gente, né? Mas desde o primeiro dia a gente começou a falar sobre a confiança em Deus, quando ainda estava cheio de gente aqui. No segundo dia a gente falou sobre o amor de Deus demonstrado por Jesus e como Deus nunca nos abandona em qualquer situação. Então, eu sinto que como se Deus estivesse nos dirigindo porque estava por vir. Como se o Espírito Santo estivesse falando comigo, com vocês, sobre o que estava por vir. E a gente tem falado disso semana passada. Quer dizer, a gente teve nesse período a Páscoa, né? Que foi a gente explicitou aqui, detalhou o que aconteceu com Jesus, a morte, a ressurreição, como isso marcou a vida de cada um de nós. E semana passada eu falei da forma como isso deveria nos libertar, nos deixar pessoas completamente livres, sem medo, liberdade de todas as coisas. A gente falou isso na semana passada. Então, é exatamente isso, é como se o Espírito Santo fosse a sua nuvem, de dia e de noite hoje, e a nossa nuvem. É assim que Deus fala com a gente hoje, é assim que Ele nos direciona, né? E aí Jesus fala, receberão poder, mas que poder é esse? Que poder é esse que tem o Espírito Santo em nós?
Eu vou te descrever o tipo de poder que é esse, lendo uma das passagens da vida de Jesus, em Mateus. Mateus contando o que aconteceu com eles. Jesus tinha acabado de passar pela casa da sogra de Pedro, tinha curado ela de uma enfermidade, aí Jesus curou uma série de pessoas ali, juntos, e aí chegou uma hora que Jesus, que sabia dessa analogia, né, de seguir a nuvem, né, a hora de começar, a hora de parar, a hora de ir, a hora de avançar, a hora de recuar, Jesus falou, chega. Ele falou, já deu. Vamos para o barquinho e vamos sair desse lugar aqui, vamos para outro lugar. E aí, entrando eles no barco, Mateus 8, versículo 23, deve estar aparecendo aqui embaixo agora aí, que a Mari sempre coloca o versículo aqui enquanto eu estou falando. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, o que está escrito aí? Dormia. Espera aí, como assim, Jesus? Nós estamos no meio de uma tempestade, no meio do mar, e aqueles homens eram pescadores, eles sabiam tudo de mar. E o barquinho sendo jogado de um lado para o outro. E Jesus estava sossegado, dormindo, tranquilo. E eles apavorados, os homens do mar apavorados. Então, se é uma tempestade, se é um terremoto, se é uma pandemia, nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o tempo das coisas. Então, Jesus estava ali absolutamente tranquilo, né? Sem ansiedade nenhuma. E então as coisas assim não fogem do controle de Deus, né? Aí, o que aconteceu? Lógico, os discípulos foram acordar Jesus, né? Senhor, salva-nos, nós vamos morrer, socorro, Jesus. Acorda, como é que você está dormindo? Você não está vendo? A gente está quase morrendo aqui. Né? Olha o tamanho da tempestade, olha o tamanho da pandemia, olha o tamanho da doença, olha o tamanho da crise financeira. Jesus acorda, né? Vem nos socorrer. E aí Jesus perguntou para eles, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Vocês ainda não entenderam que Deus é soberano sobre todas as coisas? Vocês ainda não entenderam o que é confiar em Deus? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança, que é o mesmo que calmaria. Os discípulos, que já tinham visto Jesus fazer uma série de coisas, ficaram perplexos e se perguntaram, né? Perguntaram um ao outro, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que poder é esse de acabar com uma tempestade? Poder sobre a natureza, poder sobre as doenças, poder sobre as crises, que poder é esse? Eles estavam perplexos. Esse poder, esse Espírito que estava em Jesus, é nos oferecido hoje, ou é nos devolvido quando a gente aceita o sacrifício de Jesus por nós, recebe isso, para o perdão dos nossos pecados, e a gente passa a buscar a Deus, a seguir a Jesus, a obedecer o que Jesus nos ensinou. Quando a gente faz isso, o Espírito Santo de Deus, aquele que estava em Jesus, passa a viver dentro de nós. E ele vai ser a nossa nuvem. Não de forma literal, e pode ser que ele fale com você das formas mais diferentes, talvez ele use uma pessoa para falar com você, talvez ele use a palavra, você está lendo e aquele versículo salta aos seus olhos, assim, fala, puxa, parece que isso aqui foi escrito para mim nesse momento, nesse dia exato. Isso acontece muito com a gente. Às vezes numa pregação, Deus fala com você. Às vezes um sinal na natureza mesmo, alguma coisa que acontece, um sonho. A promessa de Deus é essa, que assim, a gente ia receber esse Espírito que ia viver dentro de nós, o próprio Deus vivendo em cada um de nós. E esse Espírito ia ser a nossa nuvem. Essa
a solução divina para os nossos dias. Eu, pensando na pandemia de 1918, eu posso afirmar com segurança que, assim, acho que algumas centenas ou milhares de igrejas estavam orando e jejuando e pedindo a Deus que acabasse com aquilo. E acabou. Isso eu não posso comprovar, não tenho papéis para mostrar que foi Deus que acabou com aquilo, mas o que eu posso afirmar é que aquilo não tinha fugido do controle de Deus. Então, o que a gente está vivendo hoje pode acabar daqui 30 dias ou daqui 6 meses. Ninguém sabe. Mas o que fazer hoje, o que a gente pode fazer hoje, isso a gente pode ouvir do Espírito Santo, dessa nuvem que pode nos mostrar o caminho. Então, a nossa vida deveria ser sempre assim, independente de pandemia, a gente devia viver seguindo a nuvem. E agora você já entendeu a analogia, né? A nossa vida devia ser sempre assim. Por isso que lá em casa a gente está usando essa expressão direto, a gente não sabe direito o que fazer, a gente fala um para o outro, segue a nuvem. Deixa as coisas andarem, deixa Deus mostrar, sabe? O que é para acontecer vai acontecer, o que não é para acontecer não vai acontecer. Por mais que às vezes a gente esperneie, né? Claro que não é óbvio que eu não estou falando de que você vai passar daqui para frente, você vai viver numa rede esperando tudo cair do céu. Não é disso que eu estou falando, é óbvio, né? Eu estou falando com pessoas muito inteligentes. É óbvio, a gente tem que estudar, tem que se preparar, tem que fazer um monte de coisa. Eu digo assim, quando você tem uma decisão para tomar, sabe? Importante. Submeta-se ao Senhor, a esse Espírito que vive dentro de você. E sabe do que esse Espírito é capaz? Eu quero ler um último trecho aqui com vocês, que foi profetizado sobre Jesus 700 anos antes de Jesus aparecer na Terra fisicamente. Isaías, que era um profeta muito conectado com Deus, ele falou coisas sobre Jesus 700 anos antes que é de cair o queixo, né? Ele falou do sofrimento, falou da morte, da crucificação, ele falou de tanta coisa, é impressionante. Esse livro é apaixonante, a gente precisava ler mais, sabe? Vocês precisavam dedicar mais tempo lendo, esse livro é maravilhoso. Então, 700 anos antes de Jesus, Isaías estava falando sobre esse enviado do Senhor, que ele chamava de Messias, né? E ele fala sobre o Espírito que estaria sobre ele. Olha que maravilhoso, Isaías capítulo 11, versículo 2, diz assim, olha, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, quer dizer, sobre Jesus. Esse Messias que há de vir, esse Jesus que há de vir, ele vai receber o Espírito do Senhor, de Deus, sobre ele. E o que faz esse Espírito? O Espírito que dá sabedoria e entendimento. É diferente sabedoria de entendimento, né? O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Esse Espírito que dá sabedoria e entendimento, conselho, poder, conhecimento e o próprio temor do Senhor, que foi colocado em Jesus, está à disposição de cada um de nós. Esse Espírito foi entregue a nós por Jesus quando Ele partiu. Você imagina você ter o próprio Deus ao seu lado, te ajudando em todas as suas decisões? Nas pequenas e nas grandes, você poder ter uma nuvem te dirigindo, te guiando. Sabe, nesses dias de loucura, né? Onde tudo está diferente, né? Essa analogia da nuvem funciona muito para a gente. Quem sabe você pode adotar isso na sua casa também. Eu vou ficar até feliz. Tá? Mas imagina, o Espírito do Senhor te dirigindo sobre quando falar e quando se calar, sobre quando agir, quando esperar, sobre quando dizer sim e quando dizer não,
quando ensinar, quando aprender, quando ir, quando vir, quando doar, quando oferecer e quando reabastecer, quando sair e quando recolher. O Espírito do Senhor habitando em você, você sendo sensível a Ele, Ele vai falar com você e vai te dar todo esse direcionamento, como Ele está dando aqui para nós. Meu planejamento para essa série era de 4 a 5 capítulos, nós estamos no 8º. E a cada semana Deus me dá um direcionamento. Há 3 semanas passadas, uns dias antes do culto, eu estava, acho que era uma terça-feira ainda, eu ia em oração e aí todo mundo só falando em quarentena, eu falei, puxa vida, Jesus passou por uma quarentena. Me veio assim, mas parece que alguém tinha escrito assim para mim. E aí eu comecei a escrever uma pregação sobre a quarentena de Jesus, seguindo a nuvem, né? E eu achei até legal que algumas semanas depois, alguns pastores estão pregando sobre isso. Eu achei maravilhoso, maravilhoso. Deus levando isso a outras pessoas, né? Maravilhoso. Então, assim, se a gente estiver sintonizado com Deus, se você estiver sintonizado com Deus, Ele vai te mostrar o caminho. Ele pode ser essa nuvem que você precisa nesse momento onde você não sabe exatamente o que deveria fazer. E nos demais momentos também. A Bíblia nos diz que o Espírito sempre estará conosco. O Espírito de Deus, Ele não vai embora. No 2º capítulo eu falei que o próprio Deus diz, jamais te deixarei, jamais. Você é meu filho amado, jamais te deixarei. Então que tal se a gente, nesses dias, buscasse a Deus de uma forma mais consistente, mais profunda e pedisse que esse Espírito do Senhor falasse com a gente, nos dirigisse, habitasse os nossos corações. E isso vem também da obediência ao Senhor, né? Tudo que Jesus nos ensinou, à medida que a gente obedece, coloca em prática os ensinamentos de Jesus, como eu falei na semana passada, esse Espírito passa a viver dentro de você e te dá a saída, te indicar o que você precisa fazer naquele momento. Então, eu creio do fundo do meu coração que cada um de vocês que está me ouvindo aqui pode receber esse Espírito e ouvir essa voz de Deus dentro de vocês. Então, eu vou orar com você, mas eu quero que você continue a buscar. Ore você sozinho também depois, no seu quarto, durante essa semana. Leia a sua Bíblia, peça que Deus fale com você. Se coloque diante do Senhor. Obedeça os ensinamentos de Jesus, né? Isso é fundamental, né? Você ter uma vida alinhada com o plano de Deus para a sua vida. Vai ficando cada vez mais fácil de você ouvir essa voz interior, esse Espírito falando com você, assim como uma nuvem. Então, vamos seguir essa nuvem, em nome de Jesus. Paizinho, eu sei que muita gente nesse momento está precisando de uma saída, de uma resposta. Talvez muitos estão buscando em conhecimentos diversos, em religiões, em ciência, o discernimento para o que fazer. Mas Deus, eu queria que esse fosse um momento onde a gente se recolhesse diante do Senhor e pudesse abrir o nosso coração, aceitar o Seu perdão, Senhor Deus, dos nossos pecados, libertar os nossos corações dessas correntes que nos aprisionam e assim receber esse Espírito, Deus, que o Senhor prometeu, é promessa Sua, não sou eu que estou falando. Foi o Senhor que prometeu. E que esse Espírito, Deus, fale conosco, nos acalme quando a gente estiver agitados, nos mostre o caminho quando a gente estiver no escuro, nos abra os olhos para que a gente veja o que a gente precisa ver e feche os nossos olhos para que a gente não veja algumas injustiças que a gente não precisa ver.
Dirige-nos, Senhor Deus, seja a nossa nuvem, essa é a minha oração sincera, de todo o coração. Seja a minha nuvem, Senhor Deus. Me mostre o que eu preciso fazer essa semana, na segunda-feira, na terça, no domingo, quando a gente voltar a se encontrar. Me mostre o que eu devo fazer, Deus. Indica o caminho. E faça isso seja feito na vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vai ouvir uma música agora que é um texto de Isaías, capítulo 61. É uma música do Ademar de Campos, que ele gravou num CD da Kellen, que é muito linda e fala um pouco mais sobre esse espírito. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para abençoar, para consolar, para edificar, para restaurar os feridos. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para abençoar, para consolar, para edificar, para restaurar os feridos, e assim se tornarão árvores de justiça, plantação do Senhor, que será glorificado para sempre. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para abençoar, para consolar, para edificar, restaurar os feridos. O Espírito de Deus está sobre mim. O Senhor me ungiu para abençoar, para consolar, para edificar, para restaurar os feridos.
plantação do Senhor, que será glorificado para sempre. Amém. Que esse Espírito repouse sobre a sua vida, trazendo cura, trazendo ânimo, Amém. reanimando, trazendo alegria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma semana abençoada para cada um de vocês, em nome de Jesus. Até semana que vem. E assim se tornarão árvores de justiça.